E esse dia vai terminar muito, muito bem, porque estamos juntinhos mais um sábado aqui no Portal da Cura, nas ondas da Vibe Mundial. Então seja muito bem-vinda, muito bem-vindo vocês ouvintes da Vibe, sejam muito bem-vindos vocês ouvintes do Portal da Cura, esse programa que vai ao ar todos os sábados, ao vivo, das 5 às 6 da tarde, comigo, Paty Kovacic, no comando aqui, me ajudando, Jean, nas operações aqui, transmitindo tudo com muito carinho e com muita energia boa para vocês, e especialmente muita expectativa, muita esperança, em especial hoje porque vamos falar um pouquinho mais sobre o método Kovacic, vamos falar um pouquinho mais sobre aquele tratamento natural específico para pacientes com câncer. Então, quem está se conectando pela primeira vez na Vibe ou neste programa, neste horário, seja bem-vindo também a esse assunto. Vocês vão conhecer um pouquinho mais da história de Stefan Kovacic, esse cientista radiestesista autodidata que tinha o propósito bem específico de encontrar a origem da doença e conseguiu realizar essa pesquisa, encontrar esse resultado já há quase 7 décadas atrás, e a gente segue cuidando década após década, geração após geração, das pessoas que procuram esse tratamento, e oficialmente nos últimos 15 anos, através da Associação Stefan e Maria Kovacic, fundada por um dos membros da família, que é o Daniel Kovacic, junto com a Celeste Kovacic, minha mãe, Jotacir Selim, Sérgio Kovacic. Então essa turminha aí dedicada ao ser humano, segue aí cuidando cada vez mais, dando possibilidades de acesso a esse tratamento. Vamos falar um pouquinho dessa história através da voz da Celeste Kovacic, como eu falei aqui pro pessoal mais cedo no Instagram, eu falo para vocês aqui, ouvintes, Celeste Kovacic é minha mãe, bisneta do Stefan Kovacic, e hoje ela vai contar um pouquinho mais da história, da vivência dela já naquela época até hoje, e em especial a gente vai focar um pouquinho nas mulheres também que ela pôde acompanhar e que eu assim pude ouvir através da minha mãe, acompanhar ela nos cuidados com o próximo, no olhar mais carinhoso com o próximo, já dando os nossos passos e boas-vindas aos Dias das Mães. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essa ternura do cuidar, que às vezes pode ser aquele amor maternal, né? Aquele amor de sangue, ou como acontece muito todos os dias conosco nesse tratamento, e vocês ouvintes que me escutam, em várias situações a gente simplesmente aflora esse amor com relação a outra pessoa, né? A mãe não é só aquela que todo mundo, né, popularmente fala que é de sangue, mas mãe sim, é aquele ser humano, sem colocar até gênero, mas aquele ser humano que cuida do outro de uma forma despretensiosa, de uma forma integral, uma forma plena. Então, para comemorar essa existência, essa figura de muito amor, hoje no programa vamos falar um pouquinho mais do método Kovacic, para complementar um pouquinho o programa até da semana passada, que o Jotacir Selim pôde participar através do telefone. Falamos um pouquinho da pesquisa, falamos ali do que startou, né, essa ideia do câncer no Stefan, aos resultados que ele chegou, e muito também do trabalho dos terapeutas voluntários que estão aí de coração aberto, recebendo as pessoas e cuidando. Hoje a gente vai falar um pouco mais então da história de Stefan, história dessas figuras até aqui, que seguem cuidando através da voz da Celeste Kovacic, e falar especificamente também do tratamento. Essa semana eu pude receber muitas mensagens de ouvintes, alguns inclusive já marcaram para iniciar o tratamento, perguntando especificamente como funciona. Então, se a origem da doença câncer no organismo da pessoa é a exposição prolongada a um veio de água contaminado do subsolo, então aquele campo de radiação que vem do veio da água contaminado do subsolo, como eu faço para mudar esse quadro? Como eu faço para mudar essa frequência e tirar a vida da doença do organismo? E como que a gente faz para reabilitar, então, para entregar para o organismo de novo as ferramentas e a possibilidade de se recuperar, de se regenerar? Então, essa é a base do método Kovacic. Eu acho que a Celeste já está na linha. Está na linha, Jean? Ela está na linha já? Tá bom. Então, antes de colocar a Celeste no ar, eu só vou passar para vocês, desde já, por favor, anotem os dados de contato para vocês falarem com a gente aqui. No final do bloco eu vou abrir para perguntas aí para os ouvintes, mas também conversar com a gente pelo Facebook da Vibe ou o meu, da Paty Kovacic, conversar pelo Instagram e no YouTube, que a gente sempre reposta todos os programas que vêm aqui ao ar no sábado. Então, ao longo da semana, o Jean prepara pra gente e a gente posta no canal para você ter acesso e poder compartilhar, rever e compartilhar com seus amigos, com as pessoas queridas, com as pessoas que vocês amam. Então, Paty Kovacic, o nome Kovacic escreve
K-O-V de vaca, A-C-S-I-K, K-O-V-A-C-S-I-K, e a gente está presente ali, então, no Instagram, no Facebook, no YouTube, e a Associação Estevão Maria Kovacic é aemk.org.br. Lá vocês vão conseguir encontrar todos os pontos de atendimento em São Paulo, no Brasil e ao redor do mundo, ok? Só colocar em locais de atendimento, ser humano ou animal, e procurar o ponto mais próximo a vocês. O meu WhatsApp para vocês falarem comigo durante a semana é 11, porque nós falamos de São Paulo, é 95595-5465. Então é 95595-5465. E o telefone aqui da Vibe Mundial é 3171-0221 ou 3262-4490. 3262-4490. Se conecte com a gente. E agora a gente vai dar aqui as boas-vindas a Celeste Kovacic. Tá no ar? Olá. Oi, boa tarde. Tarde. Tudo bem? Boa tarde, Flor, desta linda tarde. Seja bem-vinda, querida mãe. Muito obrigada. Obrigada a vocês e a todos que estão nos ouvindo. Que possa ser proveitoso para todos. E será, com certeza. Há muitos meses a gente conta com a sua presença, todo mundo pergunta, cadê a Celeste? Cadê sua mãe? Queremos ouvir da fonte desse amor e desses cuidados. Mas e aí? Eu falei aqui que a gente vai comemorar através da sua voz, da sua história, a chegada aí próxima do Dia das Mães. E nada como ouvir um pouquinho da sua história, mãe, para lembrar um pouco dessa ternura, desse amor constante do cuidar, do olhar para o próximo. E hoje a gente vai falar através da história que você viveu, né? Presencialmente, diretamente, desde o seu bisavô, desde o Estevão Kovacic. Bem, é difícil relatar, né? Um início que foi lá em 1948, hoje estamos em 2022, são 74 anos, né? Desses 74 eu tenho a minha parte aí, né? Bem, eu poderia dar uma resumida, eu acho interessante vocês conhecerem, não dá para entrar a fundo em tudo, mas só para vocês terem ideia que é uma história longa, né? Então vamos dizer que ele iniciou as pesquisas em 1948, em 1960 ele iniciou o tratamento, até então só com a medicação, sem ter como isolar a pessoa da origem desses veios de águas nocivos, mas ele ia na casa das pessoas e trocava a cama de lugar. Aí em 1964 surgiu o isolante, já conseguiu pesquisar uma forma de isolar a pessoa desses veios de água nociva que adoeciam a pessoa, portanto a pessoa ia até ele, tomava a medicação que era na época, né? E usava o isolante, não mais necessitava de ir na casa dos pacientes. Quando foi em 1970, ele descobriu que esse isolante precisava de um paninho devido a novos tecidos, novos colchões, onde já começamos a ter alguns probleminhas que até hoje temos, né? A adaptação do isolante para que consiga isolar esses veios de água, né, que não atinjam a pessoa. Em 1979 ele teve que parar de atender porque determinaram que não poderia mais dar medicação, né, que seria o exercício legal da medicina, uma outra história, né, que nós temos tudo documentado. E nesse período ele não parou de estudar, né, continuou pesquisando. Em 1980 ele descobriu a pirâmide com o acelerador, portanto ele entendeu que ele poderia continuar tratando. Ele falava que da natureza a doença veio, da natureza a doença iria ser eliminada, né, nos estudos dele. E aí ninguém poderia mais impedi-lo de tratar, assim, ele entendia, né? E em 1984 ele nunca parou de estudar, foi a vida inteira, né? Ele nunca se deu por contente que aqui é o fim, não, ele pesquisava direto. Em 1984, então, surgiu o que hoje, né, nós usamos, aliás, o mundo inteiro usa, graças a Deus, né, que é o U e o acelerador, tá? Que com a pirâmide ele não conseguia atender as pessoas que eram obesas, crianças, que não queriam ficar dentro da pirâmide, né? Pessoas com problema de coluna, dificuldade respiratória, enfim. Sim. Uma série de patologias, situações que as pessoas não conseguiam ficar dentro da pirâmide. Ele continuou estudando e chegou
ao acelerador, onde a pessoa pode fazer a aplicação sentada, onde ela estiver, que beneficiou a todas as situações, né? Eu queria só ilustrar para quem nos ouve, Celeste, voltando ali no que ela descreve, na transição entre a medicação, ouvintes, e a pirâmide, foi esse fato importante, né, politicamente importante, mas também estimulou ele a seguir estudando, mas a pirâmide, junto com esse acelerador, é literalmente uma pirâmide, ouvintes, então é uma pirâmide grande, ela tem a parte de dentro vazia, então ela é só as arestas dela, e os pacientes deitavam nessa pirâmide. Como a Celeste falou, o Estevão sempre procurou se aperfeiçoar o máximo possível, tentando entregar algo para o próximo, né, para a pessoa que o procurasse com menos impacto. Então ele seguiu estudando e ele sintetizou essa pirâmide num instrumento que a gente usa hoje, como ela disse, que chega em contato no corpo, mas não precisa deitar a pessoa, não precisa mobilizar a pessoa. Então isso, mais uma vez, com mais um passo dele, conseguiu aumentar a possibilidade de alcance do tratamento, aumentar a possibilidade de utilização do tratamento. Tudo isso nesse histórico. Eu aproveito para convidar vocês para assistirem um documentário que chama Da Origem ao Fim do Câncer, dirigido e produzido pelo Daniel Kovacic, que está no YouTube, lá no meu canal, vocês podem ver, e vocês vão ver todas essas imagens que a Celeste está falando. Pode seguir, mãe. Então, em 1984... Então, ele iniciou a terapia, então, com o UI, acelerador, né? E só que em 1985, né, a minha avó, que era super companheira dele, veio a falecer, infelizmente, né, onde entrou uma depressão assim profunda, né. Ele entendeu que a minha avó faleceu, que era o sentido da vida dele, a parceira de dia e noite, né, dos estudos, pesquisas dele, incentivadora, né, e faleceu, né, e ele não conseguiu levar ao mundo, né, toda a dedicação que ele teve, né, para levar essa descoberta, e não conseguiu entregar. Então o que ele fez? Ele entrou em depressão, ele foi para a cama, né, e em 1991, infelizmente, ele veio a falecer, tá? Mas faleceu assim, de depressão, de estar na cama, né, por essa tristeza profunda, né. Bem, aqui tem sido muito rápido, a gente poder resumir, né? E quantos anos ele tinha em 91? 91, ele estava com 81 anos. Sim, uma vida longa. 81 anos, Mas e aí, pode seguir. Bom, nesse tempo todo, né, que eu posso dizer para você que a minha avó sempre foi a parceira dele desde sempre, né? Ele tinha a minha mãe, né, apesar de ser nora, era uma super companheira também, mas foi uma pessoa muito difícil, de pouca conversa, de pouco se abrir, né? Então ele tinha pouquíssimas pessoas que ele conversava sobre alguns assuntos, né? E um deles, a minha mãe também, ele tinha muito carinho pela minha mãe, a dona Júlia, né? Confiava muito na minha mãe colaborou muito com ele, muito com ele. Em 1960, como eu disse, ele iniciou a terapia, foi o ano que eu nasci, tá? Então, morava ao lado da nossa casa, então eu fui nascida e criada vendo meu avô fazer o atendimento. Então, era domingo a domingo, meu avô atendia muitas pessoas. E eu ficava, assim, admirando, né, desde criança, e ele era uma pessoa muito sistemática, como disse, difícil das pessoas conseguirem, né, ele permitia que estivesse na presença dele, etc. E ele gostava muito de mim. Ele aceitava, eu ficava o tempo todo vendo ele fazer os atendimentos, né? E vendo o espacinho dele de pesquisa, parava e ficava olhando. Ele não me dava detalhes, mas às vezes ele dava uma resumida no que ele estava fazendo, né? E eu, desde pequena, né, como a descoberta dele é na base da radiestesia, né? E desde pequena ele me fazia todos os dias testar com ele lá, segurando na mão, né, uma varinha que ele confeccionava, depois ele pegava um pêndulo, né? E ele, com o testemunho dele, e ele fala: Celeste, eu vou te treinar, que você tem o dom, né? E eu quero que você dê continuidade à terapia, né? Eu chamava ele de Tata, carinhosamente, significava: vou sim, lógico que eu vou, né? E ainda ele falava: você nunca vai cobrar nada de ninguém. Eu falei: lógico que não, o senhor nunca cobrou, como que eu poderia cobrar? E assim,
se deu, continuou. Em determinado tempo, em 1979, eu resolvi, em 77 eu parei de trabalhar, fiquei 1 ano direto com ele, com medo que ele falecesse, né? Então fiquei mais ativamente com ele, né? Depois eu precisei retornar a trabalhar, né? E depois, passado um tempo, já estava casada, eu comecei a atender sozinha, mas na casa da minha mãe, eu morava em Diadema. Depois eu construí a minha casa ao lado da casa da minha mãe, né? Nisso ele faleceu. Mas eu tive um problema, né? Que eu precisei parar de atender, precisei voltar a trabalhar, já tinha 3 crianças, e minha mãe falou, não, eu vou dar continuidade às pessoas que você já está tratando. Então, a minha mãe assumiu, né, e continuou tratando, mas eu sempre tratei, nunca parei de tratar, né, da minha forma, mas não tão aberta ao público, mas nunca parei. E assim seguiu, né, e quando foi em 2006, né, minha mãe faleceu, né, depois quando foi em 2006, eu vim a assumir, né, a terapia mesmo, assim, né, total, né, e estamos aqui até hoje, né. Agora Oi, desculpa, não, só para aproveitar alguns pontos, quando você fala e trazer o pessoal um pouquinho mais perto da técnica também, um pouquinho mais perto da radiestesia, quando você fala que você via seu bisavô com uma varinha, depois um pêndulo, um testemunho, o que são esses instrumentos? O que é um testemunho? Paty, ele é meu avô, né? A gente fala bisavô de vocês, meu avô. Esse testemunho é de onde ele colheu, né, a origem do câncer, né? Tá. Então ele usava, né, para fazer os estudos dele, esse testemunho, né? Esse testemunho continha o que ele dizia que era o agente que trazia a doença câncer para a pessoa. Então, né? é um composto específico que o Estevão Kovačić encontrou como origem da doença. Sim, e não tem outro igual. Só para a gente, né, dividir com os nossos ouvintes, que toda uma linha de pesquisa foi feita e documentada dentro da linha dele. Isso. Justamente. Então, outros instrumentos não comunicam com esse, né, Celeste? Não entendi. Outros instrumentos e outras linhas não se comunicam diretamente com essa, né? Não, de jeito nenhum. Isso. Não dá para ter essa interferência. E quando você falava de atendimento na casa dele, que se acompanhava, ele abria literalmente a porta da casa, né? Sim, era aberta a casa dele, de domingo a domingo, né? Ele atendia das 8 ao meio-dia e da 1, né, às 6 da tarde, todos os dias. Todos os dias. Então, como não tinha internet, era boca e boca, era tocar campainha e pedir ajuda, né? Oi, não entendi. Como não tinha internet, nem telefone, em alguma época lá, era de boca em boca e as pessoas batiam na porta pedindo ajuda, né? Boca a boca e batia na porta, que nem campainha tinha. Então. Brincadeira. Né? E era assim. Sim. E uma porque soube que teve bom resultado, outra levava outra que levava outra. E, na verdade, até hoje, né? Sim. Também continua sendo assim, né? Sim, o que eu posso dizer é que eu acho que houve, né, uma sequência, né, que tudo aquilo que é bom é sério. Na verdade, eu entendi, né, que a terapia eu quando construí a minha casa, ao lado, que era um quarteirão, né, era meu avô, outra metade era meu pai, e o espaço que meu pai tinha de trabalho dele, ele acabou me dando, e onde eu construí minha casa, mas já construí planejada para 2 coisas. Minha casa seria em cima e embaixo um salão só para atendimento das pessoas, né? E para meus filhos, né? Os amigos, etc. Para todo mundo poder usufruir. Hoje mais cedo, quando eu divulguei, antes de começar o programa, aliás, quando eu divulguei o título de hoje, eu brinquei ali, que eu falei que receberíamos Celeste Kovačić hoje, carinhosamente conhecida como mãe de todos. Então, na semana passada, mãe, eu falei aqui a história do Estevão, sobre o sítio dele. Então, o que a Celeste acabou de descrever foi partes do sítio ali, do terreno que foram construídas, e a família ficou pertinha, né? E a composição da sua casa, junto com o Jota, justamente era essa, a parte de baixo inteira, livre, né, para todas as atividades que unissem as pessoas e tivesse alegria, tivesse amor, né? Oi? Papai Noel para criança. É isso que eu ia falar. Tudo bem, tinha dias e horas pro pessoal do câncer, e eram muitas horas, mas cada época do ano era uma coisa, ou era o Papai Noel, ou era o coelho, né, mãe? Ou era bazar. Tinha tudo. Mas eu acho que essa possibilidade que vocês criaram juntos, e de alguma forma
Vocês conseguiram seguir essa união também de complementar um ao outro, né? Você e o Jota, vocês conseguiram fazer viver ali no Jabaquara. Deus e muitas faz as coisas certas. E é muito legal isso, porque o poder da história e do exemplo, às vezes ele tá pau a pau com a internet, né, mãe? Porque até hoje pessoas procuram pelo Jabaquara, o tratamento do Senhor do Jabaquara. Sim, né? Era o nome, né? Justamente, a gente está indo aqui para os últimos minutinhos dessa primeira parte do programa. Já tem 2 minutinhos aí para encerrar essa primeira parte do programa. Tem algumas perguntinhas aqui no Instagram, mas a gente segue aqui durante o intervalo para responder a turma. Convido novamente quem está nos acompanhando aqui através da Vibe, através das ondas da Vibe, a participar com a gente, interagir. Pode interagir pelo WhatsApp da Vibe, pode ligar diretamente aqui conosco. E, por favor, visite os nossos canais digitais, tanto o Instagram como o Facebook. O Facebook tem da Paty Kovacic, o Facebook está principalmente na associação Estevão e Maria Kovacic. Lá vocês vão ter acesso a todos os vídeos institucionais, então vídeos sobre a terapia, vídeo sobre o tratamento, vídeo sobre essas histórias também de pacientes. A Celeste está lá falando sobre os dias de atendimento, histórias que ela viveu, pacientes que conviveram com ela e com outros pacientes, com outros terapeutas ao redor do Brasil, foram registrados e publicados lá. É gostoso quando a gente vê uma história de vida que a gente pode se identificar com ela. Lembrando mais uma vez, Estevão Kovacic encontrou a origem da doença, a origem é uma única. Ela vai manifestar de formas diferentes, em tempos diferentes, e cada ser humano, ou até mesmo em animal que ali está, tá bom? E para todos o tratamento é igual. A gente elimina, então bloqueia essa origem, permitindo que a doença a princípio pare de evoluir, e depois oferece o tratamento, o qual a gente vai aqui seguir com a Celeste ainda aqui no segundo bloco do programa, para ela falar um pouquinho mais do que ela enxerga, de como acontece o tratamento e quais são os meios hoje oficiais que o tratamento chega a toda a população. A Celeste está comigo aí na linha? Sim. Então siga com a gente aí até o segundo bloco, ok? Tá bom. E vocês, ouvintes, podem ligar no 3262-4490 ou mandar aqui no WhatsApp da Vibe 94701-9435 ou no meu WhatsApp 955955465. Espero a participação de vocês depois do intervalo, então corre lá para pegar um chazinho e um café e a gente segue essa prosa do bem, essa prosa do amor aqui no Portal da Cura comigo, Paty Kovacic e Celeste Kovacic nesta tarde de sábado. Beijos! E vai terminar muito, muito bem, porque estamos juntinhos mais um sábado aqui no Portal da Cura, através das ondas da Vibe Mundial. Então seja muito bem-vindo você, ouvinte da Vibe Mundial, que se conecta agora, aqui nas ondinhas da rádio, da 95.7, aqui e diretamente de São Paulo. Então seja muito bem-vindo de volta, você, minha flor linda dessa tarde de sábado, que já estava conectado conosco aqui, acompanhando desde a primeira parte do programa, um programa especial que estamos fazendo com Celeste Kovacic, participação através do telefone, para falarmos um pouquinho mais da história do método Kovacic, do Estevão Kovacic, de toda a sequência da família que seguiu cuidando das pessoas que procuravam essa técnica desenvolvida e oferecida até hoje para as pessoas com câncer, e também nos últimos 15 anos, através de uma rede grande de voluntários. Então, graças a um trabalho muito específico, a Celeste vai contar um pouquinho mais para a gente aqui. Hoje a gente tem acesso, né, tem a possibilidade de cuidar através desse método em muitas cidades, estados do Brasil e alguns países ao redor do mundo. Então, eu dizia aqui no intervalo para o pessoal do Instagram, como é importante a gente conhecer técnicas, né? Como é importante a gente conhecer culturas e conceitos novos, justamente para a gente poder ir aí nos fortalecendo para ou ajudar pessoas próximas a nós que possam viver esse momento de desafio, esse momento de dor, né? Que é o diagnóstico da doença, mas também para a gente poder cuidar de nós e das pessoas mais próximas, caso um dia essa doença chegue a nós. Existe uma importância muito grande também de conhecer a fundo essa técnica, porque existe o poder da prevenção desse tratamento. A prevenção através desse tratamento, ela é algo que exige muito comprometimento e disciplina da pessoa, então diretamente a gente não costuma divulgar, mas é importante que vocês entendam que existe essa possibilidade. A gente vai aproveitar aqui a presença da Celeste para seguir esse papo na segunda parte do programa, mas antes de colocar a voz doce dela de volta aqui no ar, queria colocar aqui os nossos canais de contato para você que
que tiver aí e sentindo o coração que quer conversar com a gente ou escrever neste momento do programa, no final do programa eu vou abrir para perguntas e comentários, ou escrevam para a gente depois nos canais digitais. O meu WhatsApp é 955955465, então é 11 porque é São Paulo, 955955465, e o telefone da Vibe Mundial é 3262-4490, 3262-4490. No Instagram, no Facebook e no YouTube estamos como Paty Kovacic. Ali a gente leva todo o conteúdo que é feito aqui no Portal da Cura, e também no site da Associação Estevão e Maria Kovacic vocês conseguem acessar os canais digitais, pegar as informações atualizadas e os locais de atendimento. É importante que vocês entrem no YouTube para assistir todos os vídeos que mostram essa teoria e contam com muitos detalhes e muita beleza toda essa história. Então é aemk.org.br. O site é www.aemk.org.br. A Celeste está no ar aí, Jean? Oi. Tá? Oi, seja bem-vinda de volta, dona Celeste. Obrigada. E aí, vamos seguir nessa prosa do bem? Você terminou ali a primeira parte do programa primeiro, né? Para quem se conecta agora, agradeço mais uma vez a sua presença. Vou lembrar aos ouvintes que ela é minha querida mãe, ela me ensinou muito e continua sendo uma inspiração no cuidar ao próximo, em compreender o próximo, as nossas interações e relacionamentos. E ela hoje representa todas as mães que nos escutam, né? Ou todos os seres que representam esse amor incondicional do cuidar e de estar presente a um outro ser humano, que é a mãe, que semana que vem a gente comemora essa data, mas é importante ter muita consciência e saber, né, a importância dessa presença. Então, obrigada, Celeste, por hoje representar todas essas mães queridas, essas pessoas que amam e cuidam incondicionalmente. Sim. E aí, mas me diga, vamos seguir nesse caminho aqui para poder cuidar cada vez mais das pessoas. Você terminou na primeira parte do programa justamente em 2006. Eu queria, antes de continuar, mandar um grande abraço para a querida Lília. Emocionou muito ver você aí, tá? Que você foi um grande exemplo, uma grande dedicação, no qual serve de incentivo a gente continuar, né, fazendo a nossa parte, viu? Nossa, assim, foi muito forte também essa passagem lá com a gente, viu? Demonstração de dedicação, do cuidar. Isso eu chamo de amor, né? O amor a gente conhece na prática, não no pronunciar a palavra amor, né? A gente define o que é após ver várias atitudes consecutivas da pessoa, né? Justamente. E você assim foi, viu? Grande abraço para você. Para quem ouve a Celeste aqui, ela mandou um abraço para Lilian, que é uma ouvinte que está conectada através do Instagram, tá, Lilian? Se você não conseguiu ouvir, a Celeste manda um abraço. Obrigada pelas palavras, Celeste. Dando continuidade, né? Então nós tivemos a situação, a minha avó foi a grande companheira do meu avô, né? Para que tudo ficasse concluído, né? Depois a minha mãe junto, eu junto com a minha mãe, acabou a minha avó, meu avô, minha mãe, e eu continuei. Então acho assim, tudo na vida tem um sentido, não ia ficar parado lá no quintal da minha casa, que eu entendo, eu acredito muito em Deus. Deus nos preparou, deu toda essa intuição para o meu avô, né, para que aquilo ficasse no quintal da minha casa, né. Aí o meu filho, Daniel, né, em janeiro de 2005, ele tinha feito rádio e TV, começou a querer entender o que era esse tratamento do meu avô, o que acontecia, o que foi. Procurou por todas as pessoas, enfim, né, que fizeram, passaram por ele, né, como pacientes, como ajudando ele, né, nessas descobertas, nesses estudos, nessas pesquisas, né. E daí, em janeiro de 2008, após 3 anos, ele fez um documentário da origem ao fim do câncer. Quem quiser assistir, tá tudo registrado, toda a história do meu avô, né. E daí ele passou a procurar, né, comprovação científica, que é que meu avô sempre tentou, nunca conseguiu, né. Procurou por políticos, hospitais, centros de pesquisas, dentro do país, por todo mundo afora, vários outros países, né. E em janeiro de 2018, ele lançou um livro, Uma Vida pelo Fim do Câncer, né.
onde ele coloca todo o trabalho do meu avô e dele, né, o caminhar dos dois. E que eu chamo, na verdade, né, uma vida, eu digo que aí foram 2 vidas, né, meu avô dedicou parte da vida dele e o Daniel também, né, graças ao Daniel saiu do quintal da minha casa e realmente foi para o mundo como era o desejo do meu avô que isso acontecesse, né. Então foi chamado a várias palestras importantes de repercussão dentro e fora do país, né, ele foi chamado e assim foi divulgando. E aí nós resolvemos realmente definitivamente abrir, fazer os nossos pontos de atendimento, né, onde os pontos de atendimento, todas as pessoas temos no Brasil inteiro, fora do Brasil, vários outros países, muitos países, né, e, enfim, o desejo do meu avô, ele foi alcançado de certa forma, né? Hoje está para quem quiser, nós não dependemos, né, de um canal só que chegue, né, que era o que ele desejava, né? Mas sim, temos assim, para quem quiser procurar, desejar conhecer, né, está todo mundo aí, né, disponível para poder receber a terapia, né? E graças a Deus, como eu disse, eu me sinto assim, né? Que eu fui assim como fosse uma ponte, né? No meio de tudo para que o trabalho continuasse. E graças a Deus dentro da minha casa sempre tive muita colaboração, né? Meu marido entendeu sempre muito bem, sempre foi muito companheiro. O Daniel, a Patrícia, né? Tem o meu filho Rodrigo e todos eles, né? Sempre ajudaram muito a gente, né? Então, quer dizer, continuou a terapia, ela não ficou parada no tempo, né? Justamente. E se Deus quiser, assim vai continuar. São 74 anos, né? E partindo disso, não só nós, a nossa casa, né? Hoje eu já perdi até a conta do número de terapeutas, de voluntários, né? Que abraçaram essa causa. Então eu me sinto assim muito feliz, né? Porque realmente eu ficava muito triste, eu pensava, meu Deus, quando eu morrer, o meu avô morreu, né? Puxa, isso aqui ficou largado, vai ficar jogado, ninguém vai poder aproveitar. Era uma coisa que me entristecia, me fazia muito mal, porque eu presenciei, né? Muitas situações, né? De trazer a vida, a alegria de viver as pessoas, e as famílias das pessoas, os amigos das pessoas, né? Então, eu acho que além do alívio, a paz de saber que é oficial, e como você falou, e está na possibilidade de escolha de cada um. Então, hoje não tem como falar, né, mãe, que eu não sabia, eu não consegui, eu não vi, eu não conheço. Então, há mais de uma década, está muito bem registrado, está muito bem ali publicado. Como o Jota falou semana passada, é um tratamento aberto, com conceitos e práticas ali públicas hoje, né? Então, eu acho que isso também traz um pouco de alívio de saber não só que não morreu, né, mãe? Mas que também o número grande, possibilidade grande de pessoas que podem acessar. Celeste, temos um ouvinte agora na linha, e eu vou colocar ele agora, porque eu sei que depois você vai querer contar um pouquinho também, e a gente vai aproveitar essa ligação. Ele tá na linha? Pode pôr no ar, Jean. Alô, boa tarde. Patrícia? Ela? Ô, Patrícia, eu vou abaixar o rádio. Pode abaixar, senão dá microfonia. Isso, abaixei. Patrícia, você não imagina a satisfação que eu sinto nesse momento de saber que papai e mamãe estão perto de você e formar essa pessoa simples que é você. Obrigado, Deus, porque você existe, tá? Obrigada a você por estar aqui conosco. Qual que é o seu nome? Edson. Ô, Edson, o senhor fala da onde, Edson? Eu falo de Guanazes, eu conversei com você. Guanazes, eu já falei com você aqui na rádio, Edson. Sempre contribui. Você sempre contribui de uma forma muito positiva no programa. Obrigada, viu, Edson, por estar acompanhando a gente. E fico feliz também de você poder conhecer um pouco mais, não só você, todos os ouvintes conhecerem um pouquinho mais a história da Celeste, a história do Jota, como você falou, que já esteve conosco, meus irmãos, toda a família. Graças a Deus, como ela falou, né, nós tivemos a possibilidade, a oportunidade de optar por esse caminho, né, e que faz muito sentido, por exemplo, para mim hoje, estar aqui com vocês, né, faz muito sentido poder falar de toda essa história, como eu falei aqui no intervalo, de uma forma mais leve, lembrar que é importante conhecer essa história, é importante falar do câncer, de tratamentos naturais, em tempo ainda,
ainda de tomar uma decisão e mudar o curso da vida, mudar o curso da doença, né, Edson? A gente tem que começar a reagir com mais consciência, com mais amorosidade. Por isso que eu estou aqui com você e obrigado por ligar. Você tem alguma pergunta específica pra gente? Não, Patrícia, só uma colocação assim, bem Claro. em relação ao trabalho que vocês fazem, assim, é um trabalho excelente, assim, iluminado, de coração mesmo, que Deus ilumine a vocês para que essa simplicidade continue, esse jeito carinhoso de ser continue, sabe? E eu quero agradecer a papai e mamãe seu que está aí do seu lado, sabe? Porque é bom demais quando você tem papai e mamãe, assim. É muito bom, viu? Eu posso dizer que é muito bom, mesmo aqui em vida eu já sinto uma dorzinha quando eles estão distantes. Obrigada, Edson, pela participação, viu? Deus abençoe você. E eu aproveito para falar também que Deus abençoe a todos esses voluntários que a Celeste comentou, que seguem trabalhando com a gente, o quanto é importante a presença deles, esses pontinhos de luz, né, Celeste? Esses pontinhos de amor aí, espalhados aí ao redor do Brasil, ao redor do mundo. Enquanto houver um trabalhando, existe a possibilidade de todos que desejarem seguirem esse caminho, poderão seguir. Afinal, a gente desconhece o plano divino. Então, cada um tem um caminho, cada um tem uma jornada aqui na Terra. O que a gente precisa estar pronto, e como meus pais sempre falam, tá comprometido, né, e disponível aqui para aqueles que chegarem serem bem atendidos, né, Celeste? Nossa, nem fale. Tá vendo? Recebeu os parabéns do ouvinte, dona Celeste. Eu tô vendo. Agora tem mais um aqui que quer falar com você, ó. Vamos pôr no ar. Quem fala? Boa tarde, aqui é o Jorge. Ô, Jorge, boa tarde. Tudo bem? Você fala da onde? Boa tarde. São Paulo, senhora. São Paulo. Ô, Jorge. Deus abençoe a sua família e diante daquilo que você está apresentando, que Deus traga bom resultado para recuperar as pessoas que estão em situações, né, que sempre vai precisar. Eu sou espírita, já fui auxiliar do Dr. Fritz, mas eu desejo que Deus esteja sempre acompanhando Nosso Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida, e o plano espiritual, de condições para vocês poderem avançar nessa ferramenta que vocês têm como terapia, né? Amém. Amém. Mas, senhora? Amém, amém. Como a Celeste falou, ela acredita muito em Deus e todos nós acreditamos. A gente tem muita fé nesse dia a dia de trabalho, a gente tem muita fé nos encontros que são divinos, né, que colaboram com a gente, e também nos encontros com os pacientes diretamente, apesar de ser um tratamento científico. E a Celeste falou até da seriedade do Estevão. Lá no passado ele não tinha essa conexão tão grande com a espiritualidade como nós temos hoje, mas apesar de ser científico, ser exato, a gente acredita sim, tá, em Deus, a gente acredita em todas essas palavras, essas bênçãos que o senhor está falando. Obrigada, viu? Vocês trabalham só com terapia ou vocês têm alguém que trabalha com alguma mediunidade, com a espiritualidade? Não. É especificamente científico. A gente trabalha só oferecendo o método da forma como que a Celeste falou, da forma com que o Estevão trabalhava, a gente segue trabalhando. Agora, uma coisa que é inevitável, Jorge, quando você chega ali e inicia o tratamento, o desejo de vida e a fé, ela se restabelece na sua vida de uma forma real, muito vívida. Então, isso aí dá para você testemunhar todos os dias de atendimento. Agradeço muito o seu carinho pela ligação e desejo que você siga conectado com a gente aí todo sábado, tá bom? Abraço. Obrigada, Celeste. Algo que eu não falei, né? Quero deixar claro que o meu avô, ele foi uma pessoa que ele era uma pessoa, fosse um ateu mesmo. Quando eu falava, nossa, tá, graças a Deus, né? Que deu certo. Eu falei, não, graças a mim, eu me estudo. Na época eu não entendia, mas hoje eu entendo que ele teve que vir assim, porque se ele ficasse conectado a Deus, a religião, isso e aquilo, ele não seria um cientista. Não analisaria a matéria, sempre iria sentir uma interferência, né? Ia misturar tudo, né? Então hoje eu entendo. E que outra coisa, ninguém mais serviu a Deus, foi um fiel cumpridor dessa missão aqui na Terra do que ele, porque ele dedicou a vida inteira, de domingo a domingo, a essa causa. Perfeito. Ajudar na dor do próximo. Eu desconheço até hoje quem passou uma vida inteira, né, se dedicando e sem ganhar nada, nenhum tostão, naquele quartinho
mínimo que cabia uma cama, um guarda-roupa, ele viveu e lá ele morreu. Então, assim, ele se dedicou realmente, né? Eu queria aproveitar a sua fala e fazer uma perguntinha para você, aliás, colocar um espaço para você fazer colocação, aproveitando a sua fala do Jorge, né? E o que Deus deseja a nós da terra, né, mãe? Sim. Em vida. O que ele deseja, o que ele espera? O instrumento dele, sabe? Eu entendo que esse tratamento, sabe o que é? É assim, quando você acha assim, puxa, eu não tenho mais caminho, ele te mostra aquele atalho, ó, pega aqui, vai aqui e vai ver o que te espera, aproveite. Eu costumo dizer de uma forma, pode ser assim, eu costumo dizer para as pessoas, quem conhece a nossa terapia, eu estou falando com muito amor e com muito carinho, tá? É como se Deus te desse um bilhete da loteria, né? Premiado. Vai lá retirar o seu prêmio, entendeu? Eu entendo que é assim. Mas, infelizmente, nem todos entendem assim, né? Porque é algo tão simples, tão amoroso, que, infelizmente, as pessoas, quando chegam lá, nossa, como vocês são simpáticas, como vocês recebem bem, como a gente sai melhor do que chegou. Assim, uma série, né, de elogios expressa uma série de sentimentos melhores do que chegaram, mas eu queria que as pessoas entendessem, sim, por dois fatos, né? Primeiro, porque a terapia causa isso na pessoa, realmente, um bem-estar, uma melhora gradativa, não existe um milagre, é um ano de terapia, eu digo, é um tijolinho todo mês, mas está lá colocando, e nós, como voluntários, estamos lá porque nós acreditamos na causa e desejamos que aquelas pessoas que chegam até nós saiam muito melhores do que chegaram. Com certeza. Né? E a gente se frustra justamente nesse sentido. Quando a gente abre o nosso coração, a gente vê a pessoa chegando a determinada situação, a gente já se prepara e faz de tudo porque a pessoa tem a compreensão que ela pode sim retornar a uma qualidade de vida melhor. Mas infelizmente às vezes as pessoas não entendem, né? Então elas aceitam a parte, vamos dizer, de acolhimento que a gente dá, mas não entendem a parte material, científica, para que ela consiga, né, no todo aproveitar essa terapia, né? Tanto para o físico dela, que foi por esse motivo que ela chegou lá, sim, que está doente, como ela pode sair também de lá com o seu emocional muito melhor, com uma experiência de vida, que lá nós todos somos espelhos, de um para o outro para o um, né? Então, a gente sempre consegue... eu acho que de todas as formas, quando a gente entende a terapia, sair de lá de uma forma positiva. Por isso, a gente gosta de esclarecer as pessoas que vão fazer a terapia lá, né? Entrarem no site, conhecer toda a parte científica, para ver se ela vai assentar, né? A seguir a terapia como é, para obter um sucesso, né? Agora, o acolhimento, né? Isso vem sem dúvida, nunca vai faltar. Então, e o que a gente sempre conversa aqui, de certa forma, no Portal da Cura, o quanto que a doença, você está falando do emocional, né? O quanto a doença também, ela é uma oportunidade para a gente se olhar, né, mãe? O quanto a doença, ela mostra uma oportunidade de você se olhar e se cuidar, mudar ali, ressignificar a sua vida e seguir. A questão do câncer, que o prognóstico normalmente é a doença que assusta e a pessoa acha que então a vida vai ser interrompida, né? Quando ela chega lá, o que ela percebe? Que talvez o caminho seja diferente e quem decreta o fim é o Deus, né, mãe? Não somos nós. Olha, eu tenho uma última ligação aqui e essa vai ser rapidinho. Tá online? Pode pôr no ar. Eu preciso falar, tá? Essa aqui é uma ligação muito boa. Pode pôr no ar. Alô? Oi, meninas. Olá, boa tarde, Flor da Tarde. Essa surpresa chegou muito no final do programa. Seja bem-vindo ao Portal da Cura. Meu nome é Renato. Eu queria fazer um depoimento rápido. Diga. Nos conte. Duas coisas. A primeira, que eu acho que a humanidade tem que ter pessoas que cuidem mais dos outros. Então eu fico feliz por vocês olharem para os outros. Primeira coisa. Eu queria fazer um depoimento pessoal, posso ser rápido, mas eu vou tentar ser conciso, que é o seguinte, eu sou médico, eu tenho uma formação totalmente cartesiana sobre qualquer assunto que envolve tratamento, vivi e conheço muito bem a história de vocês e admiro
e tento divulgar o melhor possível. E tive uma questão muito pessoal da minha família. Meu pai teve um problema teve um diagnóstico de uma doença benigna, e a hora da cirurgia ele foi diagnosticado na biópsia, na anatomia patológica, como uma doença metastática. Nesse momento eu contactei vocês e, graças ao conhecimento pessoal, chamei a Patrícia para me ajudar, e meu pai foi tratado pelo método, e depois de um mês ele tem que fazer uma segunda operação, e a Celeste me orientou muito bem o que fazer, e a Patrícia também, e o que ela falou aconteceu, as coisas pipocaram, as coisas evoluíram, e ele foi reoperado. Na primeira cirurgia, ele foi diagnosticado com um tumor metastático, e naquela ocasião eu tinha operado um professor de uma faculdade da USP, que tratava desse assunto. Ele falou assim, seu pai tem 6 meses de vida. E aí meu pai foi... Eu levei ele para vocês cuidarem, e meu pai foi tratado. Na segunda cirurgia, que era uma reoperação de coisas que iam aflorar, porque a Celeste me contou que iam aparecer coisas novas, ele foi operado, e na biópsia, no ato patológico, veio como inconclusivo. Então, aquele tumor metastático virou um tumor inconclusivo. E, depois disso, ele fez um PET scan, e o PET scan mostrou que ele não tinha nenhum tumor primário. Então, isso foi em 2019, e o seu Mário está aí reluzente, feliz, e se preparando para um evento muito importante no dia 12 de agosto, e feliz da vida. Então, assim, eu queria contar para todos o nosso pessoal de uma pessoa que tem a medicina cartesiana como foco, usou o método, e o método foi exatamente muito bom, e meu pai está contradizendo todas as histórias da medicina cartesiana. Então, acho que a gente tem que abrir espaço para um tratamento sem efeitos colaterais, sem contradições com relação ao método tradicional. E eu quero agradecer pessoalmente aí ao vivo ao bisavô Tata, e aí a Celeste, e a você, Patrícia, por cuidar tão bem do meu pai, o seu Mário, que hoje está lindo e formoso. Obrigado, é só um depoimento. Olha, e eu agradeço você por ter nos permitido cuidar dele. Seria uma dor tremenda saber que uma pessoa tão querida, tanto o filho quanto o pai, não se beneficiassem dessa pesquisa, desse tratamento. Então, obrigada por você ter permitido que ele passasse conosco, obrigada por continuar celebrando a vida dele, que é o que a Celeste falou há pouco. Eu acho que o importante é você poder passar pela doença e seguir, né, olhar para a família, olhar para a sua vida e viver aquilo que Deus destinou a você, né? Humildemente, eu acho que as medicinas, como você falou, elas precisam se conhecer e se comunicar. Esse tratamento, ele é maravilhoso, porque além dele oferecer o resultado, ele se comunica com outros tratamentos, né, Renato? Então, eu acho que é importante a gente poder, como você falou, permitir viver outros tratamentos e outros caminhos. Obrigada de coração, muito, muito obrigada por ter ligado, dividido. Eu amo muito você. Amo o seu Renato, declaro que também ao vivo aqui para todo mundo ouvir que eu tenho esse amor por vocês há muito tempo, e passo para Celeste esse último minuto de programa para você dar sua última palavra ao Renato, aos tantos Mários, graças a Deus, que nós pudemos atender, né, mãe? E as pessoas que você deseja se encontrar. Então, o que eu queria terminar, né, é que todos os anos o Daniel fundou uma associação, Estevão e Maria Kovacic, que agora em junho já vai completar 14 anos. E todos os anos eu sempre procurei fazer um encontro, terapeutas, pacientes, né? Uma coisa simples, modesta, né? Mas sempre fiz. Então, o que eu queria esse ano, já que a pandemia, né, tá dando um espacinho aí pra gente, poder em junho reunir, né, não só todos os nossos terapeutas, né, que eu quero muito vê-los novamente pessoalmente, que isso faz muita falta, adoro olhar nos olhinhos deles, escutar cada história, cada pergunta, cada dúvida, é muito gostoso, né, a gente comemorar, né, as vitórias, né, da nossa terapia. E também esse ano em especial vou fazer um convite para todos as pessoas que passaram para a MK, de muitos anos, né,
para participar desse café com a gente. Algo simples, mas é uma confraternização de amor, uma troca de carinho entre a gente. Isso para mim me faz muita falta, Perfeito. né? E eu quero esse ano, já deixo em aberto, quem escutou o programa hoje, depois a gente passa a data. Isso. Tá Então eu vou bom? pedir para vocês todos seguirem conectados no Instagram ali do Método Covatic, aliás, da associação. Sinto ali também a vontade para escrever para eles através do WhatsApp ou e-mail, se mantém conectado e atualizados, então, para pegar essa data desse evento como outras, também cursos que estão surgindo através da associação. Agradeço muito, muito, Celeste, você estouramos aqui no tempo, ó, passado já. Obrigada, Jean, pelo carinho conosco, por permitir que a gente siga conversando. Sim. Celeste, obrigada pelo seu amor, sua presença. Obrigada a todos os ouvintes que nos acompanham. Levem essas histórias, essas palavras à frente. Vamos seguir amando e cuidando das pessoas cada vez mais. A você que esteve até aqui, espero vocês sábado que vem no Portal da Cura para seguir esse papo do bem, esse papo do amor. Um beijo no seu coração e até lá. Valeu!